Bem-vindos ao Underground do Booktuber. E aí, meu povo, beleza? Então, já começo o vídeo pedindo desculpa pela qualidade do áudio, pela qualidade da imagem. Eu costumo gravar vídeos no iPad, só que o iPad está com problema, então eu tô tendo que gravar no meu celular. O meu celular não é dos melhores para gravar. Na verdade, o único motivo que eu tenho vontade de trocar de celular é por causa disso, para gravar vídeos melhores, porque esse meu celular, como vocês podem perceber, né, não é o ideal. Então, hoje vamos gravar o famigerado vídeo famoso dos livros. E dos livros para 2024. E é uma lista que para mim não serve como uma obrigação, mas sim como, olha aqui, você tem que ler esses livros, você quer ler esses livros, não necessariamente você está obrigado a ler esses livros. Eu separei livros que têm muito a ver com o meu gosto literário, não necessariamente eu sei muito sobre eles, mas que eu conheço porque são clássicos, porque eu ouvi falar em algum livro que eu gostei, achei por aí em algum lugar, e é isso aí, eu vou mostrar para vocês as minhas escolhas. Espero que vocês gostem. Todos os livros vão estar listados abaixo, e aquela coisa de sempre, né? Vocês comprando pelo meu link me ajudam sem pagar nada mais por isso. Certo? Agora vamos lá. O primeiro livro escolhido, então, é o Aleph, do Borges. O Jorge Luis Borges é um dos meus autores favoritos. Ele é um autor argentino, é um autor muito consagrado. E ficções é o meu livro de contos favorito da vida. O Borges ele costuma misturar ficção científica, filosofia, direito, as coisas mais malucas possíveis nos livros de contos dele. E o Aleph é até considerado mais difícil do que ficções. Então, já era para eu ter lido esse livro há muito tempo e desse ano não passa. Então, é o primeiro, o Aleph. Então, eu vou desbravar aí esse desafio, que não é impossível. O segundo livro que eu quero ler é Os Elixires do Diabo, do E.T.A. Hoffmann, autor alemão, também muito consagrado. Eu nunca li nada dele e esse é o motivo desse livro estar aqui. O que eu sei sobre Os Elixires do Diabo é que vai tratar de um religioso envolvido em um mistério. Então, basicamente, é isso que eu sei sobre. E o fato de ser clássico já é o suficiente para eu querer ler. O próximo é o Névoa, do Miguel de Unamuno. É um autor espanhol. Esse autor eu nunca tinha ouvido falar. Eu gosto muito desses clássicos da Estação Liberdade, porque apresentam clássicos bem desconhecidos por aqui pelo Brasil. E esse livro tem uma premissa muito interessante. Ele vai falar sobre a confrontação do ser humano com o seu destino, com a sua vida. E eu amo esse tipo de livro. E essa temática muito me agrada, então tem tudo para eu gostar desse livro também. E também é considerado um clássico da literatura espanhola. O próximo é o Mundo dos Mortos, do Octávio de Faria, que a gente entra com literatura brasileira, que é uma das minhas literaturas favoritas. E é o primeiro livro de uma série chamada Tragédia Burguesa, que vai se passar no Rio de Janeiro, para contar a história de amigos jovens, passando pelas desventuras da juventude, se deparando com a sua natureza, né, as questões morais, e é basicamente isso que eu sei. O professor Rodrigo Gurgel, que é alguém que eu confio muito, em que a literatura recomenda muito essa série, é o suficiente para estar aqui. O próximo, quinto livro, é O Último Grito, do Thomas Pynchon. O Thomas Pynchon faz parte do cânone da literatura norte-americana, juntamente com Cormac McCarthy, Don DeLillo e Philip Roth. E ele está aqui com esse livro, O Último Grito. É um dos que mais me interessam dele. E vai falar sobre a questão das torres gêmeas, o que teria por trás ali. Ele vai desenvolver uma ficção em volta desse assunto, então muito me interessou. É um autor que é considerado aí desses quatro mais difícil, então quero ver como é que vai ser a minha experiência com esse autor. Espero gostar muito, eu gosto bastante de livros que me desafiam. O próximo é A Estrela Sobe, do Marx Rebelo, o sexto livro. E o Marx Rebelo também é um autor nacional, também indicado pelo professor Rodrigo Gurgel. E o que eu sei sobre A Estrela Sobe é que seria uma história de uma moça que vai fazer de tudo aí para subir na vida, por isso esse nome, inclusive tomar atitudes meio erradas. Então, acho que a capa até que a Editora Record fez aqui pelo selo José Olímpio já diz muito, né? Uma moça na frente com vários homens em volta dela. Acredito que seja isso que a gente vai ver aqui no livro. Mas esse autor é muito bem recomendado pelos críticos. O próximo é o Chatantango. Espero que eu esteja falando certo, ou pelo menos próximo. É um livro húngaro, do Dr. Laszlo alguma coisa, porque eu não vou me meter a pronunciar esse nome. Esse livro, desde que saiu aqui no Brasil, eu fiquei ansiosíssima para ler. Ele
é muito indicado pelo Lucas Lazzaretti, que faz parte do canal Livrado. Eu gosto muito do Lucas e confio muito nas indicações dele, né, quesito literatura. E ele fala muito bem desse livro, fala inclusive que esse autor tem chance de ganhar o Nobel de Literatura. É indicado por pessoas muito renomadas, inclusive a Susan Sontag, né, recomendou esse livro. Então, já é o suficiente para eu querer ler. Mas, se eu não me engano, também vai fazer uma crítica ao governo socialista da Hungria. Então, também me interesso ainda mais por conta disso. E dizem que é um livro complicadinho. O 8º livro é O Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. E é uma autora britânica e um clássico britânico, né? A Elizabeth, inclusive, fez aquela biografia da Charlotte Brontë. E eu tenho interesse nesse livro, apesar de que talvez eu não goste tanto dele. Eu sei que é um livro que vai tratar das questões da Revolução Industrial. Não sei como ela vai abordar as questões ideológicas, e isso é uma coisa que me preocupa, que talvez faça com que eu não goste do livro, mas eu só vou saber lendo. E a Dark Side, né, juntamente com a Wish, está lançando essa edição lindíssima agora, então eu quero ler nela, porque a Dark Side comprou a Wish, né, então é isso aí. Eu quero muito conhecer essa autora, porque eu amo literatura vitoriana. É alguns dos livros mais incríveis que eu já li. O Morro dos Vivantes, inclusive, que é uma das coisas mais perfeitas da vida vitoriana. Então, espero que eu goste. O 9º livro é um livro de não ficção, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, do Isaac Newton, ou Isaac Newton, que é esse físico aí, né, que dispensa apresentações. Eu já comecei a ler esse livro. E eu coloquei ele aqui porque eu estou lendo a passos lentos, então provavelmente eu vou terminar em 2024 mesmo. E esse ano foi um ano que eu me apaixonei por física, por ciência no geral, e eu não poderia deixar de ler esse homem que revolucionou a física moderna. Então, por isso que esse livro está aqui. Já tem sido uma experiência incrível e bem acessível, mais do que eu imaginava. Na verdade, outros livros de ciência estão na minha lista para 2024, só que eu não coloquei aqui porque não é tanto o foco do meu canal. Mas acaba que esse não poderia deixar, né? Tá representando a física e a ciência de modo geral. O próximo, em 10º lugar, né? Começa os livros cristãos, que é o Confissões de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona entra nessa lista, foi um presente da minha querida escrita Clarissa Santos. E eu vou ler, tá, Clarissa? E eu já tô para ler esse livro há muito tempo. E de 2024 não passa. Eu sei que vai ser uma experiência incrível para minha vida espiritual. Acredito que eu vou gostar muito. Dispensa apresentações, né? Um classicaço do cristianismo. 11º livro, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Esse pastor que eu tanto gosto, pastor e filósofo, inteligentíssimo. Eu amo as pregações desse homem, amo os podcasts que ele vai, acho ele extremamente necessário. E, esse livro, Inteligência Humilhada, vai falar sobre a questão da nossa humildade, né, em relação a Deus e as questões da razão humana. Quais são os limites? Então, eu tenho certeza que esse livro vai ser incrível. Nunca vi ninguém falando mal desse livro. O Jonas Madureira é excepcional. Tem tudo para eu gostar muito, para virar um dos meus livros cristãos favoritos. O 12º lugar é o Oração, que tem o subtítulo Experimentando a Intimidade com Deus, do Timothy Keller. Eu li em 2023 o Ego Transformado, do Timothy Keller, gostei muito. E eu sempre fui uma cristã que tive dificuldade com a oração. Não nego que até hoje eu tenho, né? Não tanto quanto eu já tive, mas ainda hoje eu tenho dificuldade nessa questão. Acredito que muitos cristãos também têm dificuldade com essa questão. E o Timothy Keller é excelente para falar sobre esses assuntos. E acredito que eu vou gostar muito também. Então não poderia deixar de colocar. Menções honrosas. Livros que talvez substituam os livros da lista. Ou até mesmo eu leia por fora, enfim. Como eu disse, não é uma lista de obrigação. É apenas para me lembrar que eu quero ler esses livros. E eu coloquei O Deserto e Sua Semente, do Jorge Barão Biza. O que eu sei sobre O Deserto e Sua Semente é que ele é um clássico argentino, autobiográfico. Eu sei que vai falar sobre violência contra a mulher, que tem uma moça que é agredida com ácido no rosto pelo seu marido. Então, parece tratar de temas muito pesados. É muito elogiado pelos próprios escritores argentinos, então tem tudo para eu gostar. Diários da Virginia Woolf. E a Virginia Woolf é simplesmente uma das minhas autoras favoritas. As Mísseis Dalloway é um dos meus livros favoritos. Ela está no top 5 de livros da minha vida. Eu acho essa autora sensacional.
E quero muito ler Os Diários da Virgínia. E eu não li ainda por motivo de que esses livros sempre são caríssimos. Eu entendo que a editora Nós é uma editora independente. Essas editoras realmente costumam ter os livros mais caros, porque vendem menos. Mas, poxa, esse livro com desconto é R$50. Por isso que eu não comprei ainda, mas uma hora vai. É A Sibila, da Augustina Bessa Luiz. Esse é um clássico da literatura portuguesa, uma autora que infelizmente ficou esquecida aqui no Brasil. E eu tenho na edição da Folha de São Paulo, que é essa que vocês podem encontrar facilmente, vou deixar o link aqui também. E ela é muito panfletada pelo Lucas, do Diário de Leitura. Quero muito conhecer essa autora. Sei que esse romance vai ter uma vibe mística, então quero ver como é que vai ser minha experiência com ela. Porque se eu gostar, com certeza vou querer ler outras coisas. As Últimas Crianças de Tóquio, da Yoko Tawada. Esse é um livro lançado pela Todavia em 2023. E me interessei pela premissa, porque seria uma distopia onde os idosos vivem por muito, muito tempo e as pessoas jovens praticamente não existem mais. E a gente vai acompanhar a vida de um senhor tentando proteger o seu bisneto, se não me engano, de morrer nesse mundo. E achei a premissa muito interessante. Então, tá aí, literatura japonesa. Quase nunca leio literatura asiática e quero mudar isso. Então, coloquei esse livro japonês aqui na lista. Onde os Velhos Não Têm Vez, do Cormac McCarthy, que é um autor que eu gosto bastante. Meridiano de Sangue é um dos meus livros favoritos. E esse livro tem aquele filme famoso, né? Que é Onde os Fracos Não Têm Vez. Inclusive, não assisti o filme ainda, porque eu queria ler o livro antes. E Onde os Velhos Não Têm Vez vai se passar no deserto e vai envolver questões de narcotráfico. É o que eu sei, posso dizer pra vocês. Se eu não me engano, vai ter um live de thriller aqui também. De romance policial, né? Essa seria a colocação mais acertada. Posso estar errada. Pessoal, se eu dei qualquer informação errada sobre os livros que eu estou falando aqui, me perdoem, porque eu não li eles ainda. Então, eu literalmente estou falando o que eu li em sinopses ou que eu ouvi das pessoas que indicaram. O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Não sei se falar assim, provavelmente não, mas é um autor nigeriano. Esse livro é um clássico nigeriano. Eu sei que ele vai se passar ali numa tribo, onde vai chegar um colonizador branco e vamos ver aí o decorrer do que vai acontecer com essa tribo. Eu coloquei esse livro porque eu nunca li nenhum livro da Nigéria. É uma lacuna que eu preciso preencher com os livros africanos no geral. Então tá aqui, quero muito conhecer essa história também. O Cheiro do Ralo, do Lawrence Mutarelli. Eu adoro a capa desse livro e também adoro esse título. O Cheiro do Ralo vai tratar de um dono de uma loja de quinquilharias que resolve fazer um sistema sádico contra os seus clientes. É basicamente isso que eu sei sobre o livro. Tem um filme nacional dele que foi feito, mas também não assisti porque eu queria ler o livro. Na verdade, eu só conheci o filme através de pesquisando sobre o autor e sobre o livro. Então, é isso que eu sei. Eu quero muito ler esse autor. Acredito que vai fazer pro meu gosto. O próximo é a trilogia de Copenhague, da Tove, que eu não sei falar o resto do sobrenome dela, então vai ficar só Tove. O que eu sei sobre a trilogia de Copenhague é que é uma sériezinha, né? No caso aqui foi compilada em um só pela Companhia das Letras. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento, porque eu já queria ler há um bom tempo. E falam que parece com a Helena Ferrante. E a tetralogia napolitana da Helena Ferrante é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li. Então, com certeza, eu vou... Tem tudo pra gostar. Se eu não gostar desse livro, vai ser uma tremenda decepção. Porque, tô com altas expectativas, né? E não tenho ainda, mas... Assim como a maioria dos livros que eu citei aqui, eu não tenho ainda. Mas estou colocando. Outro livro que eu quero ler é o Diários, do Ricardo Piglia. É um autor argentino que vai falar aí... O próprio nome já diz, né? Diários, vai falar sobre a sua vida. E fala muito bem também desses livros, dizem que são incríveis. E é o suficiente para eu querer ler, não tem como eu dizer muito, né? Sobre esses diários. Por fim, não menos importante, última menção honrosa vai ser o livro Com Que Se Pode Jogar, da Lucy Collin, que também é uma autora brasileira. E eu não sei muito o que falar para vocês sobre esse livro, porque dizem que é um livro bem experimental. Eu fui até ler a sinopse para tentar falar alguma coisa aqui, só que não dá para entender muito o que vai se tratar. Acho que eu só vou saber lendo mesmo, mas acredito que quem gosta de literatura pós-moderna, um romance bem experimental, bem diferentão, vai curtir. Eu espero curtir também, por isso que ela está aqui nessa lista. E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha lista de 12 livros e metas para 2024. Metas essas que provavelmente eu não vou cumprir, porque
Mas até que eu li alguns livros daquela meta que eu fiz ano passado. Então é válido, é válido. E espero que com isso vocês tirem várias dicas também. Porque eu sei que quem me acompanha costuma ter um gosto parecido com o meu. E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês. Que Deus abençoe. Que vocês não desistam de mim, mesmo que eu poste tão pouco. E isso, minha gente. Perdoem, mas essa leitura aqui é uma leitura muito devagar. E também uma leitora que lê pouco, mas ainda lê. E é isso que importa. E é isso. Tchau, tchau.